Bom, dá uma olhadinha agora no livro Aprenda Rádio aqui, do Cabreira e do Saba. Tá bem baqueado, coitado, mas um dos detalhes também é que eu tinha esse livro, era, eu acho que a versão mais nova, que era o novo Aprenda Rádio. Ele tem alguns detalhes diferentes. Interessante. Esse livro pertence ao morador da cidade, está? Telefone. Sendo de grande utilidade para o possuidor, roga-se, em caso de extravio, devolvê-lo ao endereço acima. Você vê? A polidez de tempos de outrora, né? Então, muito interessante aqui, o livro, bom, 1956, o livro tem quase 70 anos, mas absolutamente fantástico de ver, né? Obviamente que você tem aqui as notas, é uma leitura bacana de se ver, né? Aqui a primeira edição inicial, 1946, e aqui a segunda, aqui a quarta edição, prefácio, a quarta edição. Então isso aqui diz que a quinta, então é possível que isso aqui seja apenas uma reimpressão. Isso aqui diz que a quinta edição talvez seja apenas uma reimpressão, talvez. Não tenho certeza. E isso aqui é muito bacana, né? Agradecemos aos anunciantes, Revista Telegráfica de Buenos Aires, Rádio Magazine de Buenos Aires, barato, né? Como o pessoal fazia aqui, a Antena, sempre com todas, né? Antena do Rio de Janeiro e Rádio News de USA. Interessante aqui os detalhes, as dedicatórias e tal. O livro é muito bem escrito. Isso aqui é muito bacana de ler, porque é um português muito bem escrito, é uma coisa muito bem bacana, né? E aí aqui, enfim, evidentemente que você tem a explicação básica, né? Porque isso que tudo era novidade relativa para o leigo, né? Esse sistema radiotelefônico, ele começa a explicar ondas hertzianas, ondas mecânicas e etc. E o que é mais bacana nesse tipo de livro são as ilustrações. As ilustrações são absolutamente fantásticas aqui. O transmissor, o produtor de audiofrequência, misturador, produtor de RF, aí transmite a antena aqui para o receptor. Ele fala aí, isso efetivamente é um curso sobre rádio, que era a novidade da época, né? Era a coisa grande da época, né? Isso aqui na década de 50, na década de 40, quando esse livro foi, obviamente, editado pela primeira vez, a televisão realmente estava talvez um par de décadas aí adiante, distante aí, né? Então aí começa com toda a teoria básica, os ciclos por segundo, muito comum. Ciclos por segundo ao invés de hertz, o quilociclos aqui, interessantíssimo, né? A parte aqui de 3.000 metros aqui, a explicação, né, das frequências, dos comprimentos de onda, dadas as frequências, mas as frequências todas em quilociclos por segundo. E aqui se falava em ondas longas, médias e curtas, e já pulava para micro-ondas. Não tinha FM, não tinha nada. Enfim, e isso aqui também é um barato também, do próprio livro, uma compilação de estações brasileiras de radiodifusão, faixa de ondas médias, todas as estações aqui, Rádio Dourado, Rio, Curitiba, Londrina, Passo Fundo, etc, etc, uma série com os prefixos. Isso aqui tudo, obviamente, o que estava vigente em 1956, quando o livro foi editado, né? E o curioso também é a potência de transmissão das estações. Esse tipo de coisa tinha, inclusive, em rádios. Os próprios rádios, às vezes, vinham, no mostrador deles, vinham com algumas das estações mais comuns da época, né? E aqui, isso tudo ondas médias, ou seja, AM, né? E aqui a faixa de radiodifusão tropical, que na realidade era a faixa de ondas curtas, ela é chamada de faixa tropical, ondas curtas até 5 MHz, né? 5.000 megaciclos, né? Então, barata, né? Radiodifusora, Rádio Quitandinha, do Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Ixi, quanta coisa bacana aqui. E aqui, na realidade, ele ia até, interessante, ele aqui foi até 18 MHz aqui, com algumas outras, a Rádio Nacional, que era uma gigantesca da época, e gentileza da revista Antena, obviamente, que o pessoal deve ter contribuído aí. E aqui, obviamente, começa a parte que não deixa de ser radiodifusão, mas se torna a faixa de componentes, né? A parte mais eletrônica, né? Os códigos aqui, o código de resistências, enfim, os tipos e formatos. Os desenhos são absolutamente fantásticos, né? São muito bem feitos,
reproduziam bem o que você conseguia encontrar no rádio na época, né? Mas era tudo desenhado, né? Fotografia, provavelmente, para inserir a fotografia nessas diagramações devia ser difícil, né? Então, tudo desenhado, tudo absolutamente desenhado. Reostatos, condensadores. Os condensadores, os japoneses até hoje chamam de condensadores. Tanto é que é Nishikon, Unicon, Chemicon, com de capacitor, de condensador na realidade. Então tá aí. Então aí as explicações, o ponto 5 MFD, ao invés de ter a letra micro, né, Mi, eles faziam muito isso, é muito comum. Eu tenho capacitores aí, escritos aí como MFD, capacitores de mica também, com código de cores semelhante aos resistores. Esse tipo de coisa é absolutamente incrível, com as faixas de tensão e etc. E condensadores dielétrico-eletrolíticos, famosíssimos capacitores eletrolíticos, como não, né? Grandes capacitores de chassi com uma bela de uma arruela e porca aqui, para grudá-los no chassi, todos os detalhes aqui. Cores comuns em português, em inglês e em espanhol. Pequeno dicionáriozinho aqui, obviamente, porque é o que o técnico obviamente encontrava aí, né? Os streamers e tal, todas essas explicações, capacitores Mallory. Isso aqui é uma viagem no tempo, assim, de maneira fantástica. Transformadores de radiofrequência, as bobininhas miseráveis, que se você perdia um ajuste desse para reajustar, pedaço da capa. E se perdesse um ajuste desses, você tava no sal, que não existia. As pessoas não tinham muito acesso ao osciloscópio, o técnico principalmente. Então ele, para fazer o ajuste na frequência, ele tinha algumas técnicas e tal, mas não era muito fácil não. E aqui o alto-falante, né? Na realidade, uma coisa curiosa, né, de amplificadores a válvula, principalmente dessa época, é que a impedância de saída do amplificador em si era muito alta. Então você sempre precisava de um conversor de impedância, que era um transformador aqui de saída para converter a impedância para o alto-falante, que via de regra é os tradicionais de hoje em dia, né, 8 ohms, 4 ohms, etc, etc. E aqui os transformadores de força, com vários taps de entrada, né, com tensões mundiais, e a saída sempre uma coisinha que não era nada fácil, não. Se você desse uma bobeada aqui, você levava um choque violento aqui. E aqui é o próprio princípio das válvulas. Isso aqui explicando desde o início o princípio de válvulas eletrônicas. Aqui o que o Edison descobriu de válvulas, né? O fenômeno Edison. Então começa aqui com o fenômeno Edison, e aí aqui o que o Fleming fez quando fez botou 2 baterias e descobriu o efeito diodo nas válvulas. E aí veio o De Forest e botou uma grade entre essas 2 válvulas e aí criou um triodo. Ele conseguia controlar através da grade o fluxo eletrônico aí, a corrente entre o filamento e o anodo, né? E aí você vai adicionando outras grades, o tetrodo, pentodo, epitodo, exodo, e aí vai indo aí a evolução inteira da história. Essas histórias são sempre muito interessantes de se ver, né? Com a válvula aqui, as bases e tal, coisa muito prática, né? Porque isso aqui era voltado para o técnico, era o que o técnico ia ver no campo aí, nos equipamentos, né? Então isso aqui é absolutamente importante para o sujeito conseguir navegar aí na reparação aí dos equipamentos. Bom, pulando agora para os acessórios utilizados em rádio. Aí aqui vamos ver o que é. Bom, toda a parte eletromecânica, a parte mecânica aqui, né? Com as barras de terminais. Nossa, fiz muito circuito nessas barrinhas de terminais aqui soldados, parafusos, cabos, etc. Então isso aqui tudo faz parte, né? Headphones, plugs, jacks, garras, tomadas. Enfim, é um livro bem completo e curiosamente bem prático, né? Porque ele vai explicando aí o que basicamente dando uma familiaridade com o técnico, ao que ele vai encontrar no campo aí, né? Ferramentas, etc, etc, né? E aqui, muito bacana, interessante também, baterias usadas em rádio. E aqui, muito bacana, um diagrama, uma tabelinha com os circuitos aqui. E isso aqui eu não me lembrava. Europa, com alguns tipos de desenho, e América, na realidade os Estados Unidos provavelmente, talvez o Brasil tivesse pego isso,
com outros tipos de desenho também. Isso aqui justamente para você poder conseguir interpretar aí os circuitos, né? Departamento de desenho da Electra. Muito interessante aí. Obviamente que hoje em dia é tudo bastante unificado, eles tentaram unificar em torno das normas ISO, aí existe uma norma ISO específica para isso aí, né? E aqui, bom, interessante, técnicas de soldagem. Isso aqui é muito comum, você fazer um ganchinho para soldar 2 fios, ou então fazer um ganchinho para soldar num terminal, né? Depois para desoldar, para fazer o retrabalho, isso aqui é uma lástima. E aí um detalhe curiosíssimo, o tipo do ferro de soldar que se usava na época, é um baita de uma resistência enorme. E esses ferros aí de provavelmente 100 watts, 150 watts, eram ferros extremamente parrudos para conseguir segurar, de soldar as coisas aí. Aí um pouco de cálculos de utilidade, resistores e capacitores em paralelo, essa coisa aqui que a gente sempre faz, né? Resistores em série, como fazer esse cálculo de resistores em paralelo, idem, 2 condensadores de papel em série, condensadores de papel em paralelo. Isso aqui só cálculo simples, alimentação de receptores, mais um pedaço aí da capa. Como fazer a alimentação de receptores, como conectar as válvulas, né, os filamentos de válvula, né, que era a parte de baixa, e provavelmente aqui devia ter alta tensão também. Ah, bacana, um diagrama típico de um rádio da época, tudo bem espremidinho aí, mas era bem interessante aqui como fazer a conexão do retificador, né? Isso aqui é a parte de fontes de alimentação, né? Aí aqui tem o que? Vamos ver? Montagem de um receptor super heterógeno. Olha que interessante. Ah, isso aqui exatamente. Você tem as válvulas. Isso aqui na realidade, um diagrama esquemático bem típico. Rádios de 5 válvulas aí. Mas isso aqui é bem interessante porque, se não me engano, isso aqui era um kit na época vendido em que permitia o sujeito montar o rádio. E aqui na realidade explicava passo a passo como fazer a montagem no chassis e etc, etc. Tá absolutamente incrível, circuitos de polarização, como fazer a polarização das válvulas, montagens e tudo mais. Enfim, uma viagem no tempo aqui, que obviamente que é detalhes passo a passo, tal, etc. Explica uma série de detalhes, controle de tonalidade, alimentação aí, controle de tonalidade por grade de controle, a condensador para válvulas. Ixi. Ah, aí ó, construção de corneta, aspectos eletromecânicos também, construção de uma corneta para o alto-falante, ou seja, também envolvi um pouco aí o microfone a carvão, envolvi um pouco aí os aspectos práticos de construção mesmo. Montagem, curioso, montagem de receptor super heterógeno com 5 válvulas, curioso, aqui atrás era só a teoria, construção, aplicação de pickups, bom, enfim, parecia só uma abordagem geral, e aqui, aparentemente, outros aspectos também. Ah, tá, início da montagem, lá era provavelmente explicando, e aqui, curioso, né, Electra Rádios Kits 66.5, ou seja, o conceito de kit de eletrônica já era bem difundido. Olha só, kits 665, kit 665, olha que barato, realmente outras épocas. Hoje em dia o mercado de kits, como o rapaz aí comentou num dos vídeos, o mercado de kits hoje em dia está tão grave, que tão mal parado, enfim. Capítulo, olha só que interessante, ohmmeter, voltímetro e miliamperímetro, ou seja, o VOM, né, o multímetro na realidade. Construa seu volt, ohm, miliamperímetro. Então, na realidade, um ohmmeter. Olha que interessante, voltímetro. E explicando aí como fazer, né? Electra provavelmente devia ter um kit para isso também, hein? Porque o galvanômetro é super difícil de encontrar. Então tá aí. Escala de baixa resistência, alta resistência. Isso aqui é uma novidade. Imagine você construir seu próprio multímetro. E isso aqui, bom, já voltou a rádios. Nossa, já voltou a rádio, já me perdi completamente aqui no livro. Mas enfim, montagem de mais um super heterógeno com alguns aperfeiçoamentos. Ou seja,
tudo que o sujeito queria fazer. E aqui antenas simplificadas. Isso aqui a gente tinha uma antena dessa quando criança, empilhada do lado de fora do nosso apartamento, com esses isoladorzinhos aqui. Recebia bem a antena. Tá aí. É isso aí. Basicamente, é o fim dessa jornada aqui do livro do Saba, Aprenda a Rádio.